Uma ilha isolada recebe um padre substituto, e após isso estranhos acontecimentos começam a ocorrer. Ficamos sabendo mais tarde na série que esse padre tinha recebido a visita de um anjo. Bem-vindos ao Explanando Filme. Se ficou interessado, se inscreve e vamos a esse resumo. E eis que o anjo do Senhor veio. Essa é uma daquelas séries que todo mundo deveria estar falando, mas parece que ninguém está. Fica comigo que não vai se arrepender. Livro 1, Gênesis. Começa com um homem chamado Riley Flynn que depois de beber em uma festa adormece enquanto dirige e mata acidentalmente uma jovem inocente. Riley é condenado a 4 anos, e em sua cela ele vê a imagem da jovem mulher em forma de alucinação. Ele não consegue esquecer o que aconteceu. 4 anos mais tarde Riley está agora livre e vai voltar para a Ilha Croca, sua cidade natal, que é uma aldeia de pescadores na costa de Washington. Somos apresentados aos pais do Riley, que são Annie e Ed Flynn, e ao seu irmão adolescente Warren. Somos também apresentados aos outros 2 amigos Ali e Ocker que decidiram sair à noite para beber e fumar. Também podemos ver uma mulher chamada Lisa que é filha do prefeito. Mais tarde, vemos um homem arrastando uma caixa que parece ter alguém dentro. Enquanto os meninos fumam e bebem em seu canto à noite em uma ilha próxima cheia de gatos selvagens, Warren nota um movimento estranho no mato, mas resolve ignorar. No dia seguinte, Annie vai buscar o seu filho nas docas porque seu pai não está pronto para dar de cara com ele ainda, depois de tudo o que aconteceu. O barco chega e Annie vê seu filho. Também podemos ver uma mulher chamada Bev Ken, gente finíssima, vocês vão adorar ela, que está à espera de um padre chamado Monsignor Pruitt, que é o único padre desta cidade, mas parece que ele não está no barco. Conhecemos Erin Green, que é amiga de infância de Riley. Ela está grávida e é professora na escola da ilha. Erin, que está sendo acompanhada pela médica Sarah Goonin. Vemos então a mãe de Sarah também, Mildred, que sofre com doenças da idade. Nós conhecemos o pai de Ali Hassan, que é o xerife da cidade que acabou de prender um homem bêbado, Joe Kali. Há uma grande tempestade chegando. Eles se reúnem e decidem parar o fornecimento de combustível para evitar que ninguém viaje e assim possa prevenir acidentes. Todos devem cobrir todas as janelas e portas de todas as casas com madeira, pois a tempestade seria muito forte. Bev Ken vê fumaça saindo da casa do padre e vai verificar, mas acaba vendo outro padre no lugar e não é revelada sua identidade ainda. Riley revela durante o jantar que não acredita mais em Deus. Mesmo assim, o pai o convence a ir na igreja, só para que sua mãe fique feliz. Na igreja somos apresentados com esse novo padre, Padre Paul, que está aqui de forma temporária para substituir o Monsenhor. Durante a noite nós vemos algum tipo de monstro matando e se alimentando de vários gatos na ilha vizinha. Durante a tempestade, Riley vê a figura de Monsignor Pruitt caminhando pela praia. E ainda no meio da tempestade furiosa, ele conta aos pais e sai lá fora para verificar se alguém precisa de ajuda, mas a pessoa desaparece. Na manhã seguinte, centenas de gatos mortos são descobertos na praia e então o livro 1 Gênesis termina. Livro 2, Salmos. Começa com os habitantes da cidade sem saber o que causou a morte dos gatos encontrados na praia. Riley vai para a reunião dos alcoólatras anônimos fora da cidade enquanto o padre Paul está rezando e conversando com Lisa. Paul fica sabendo que Lisa ficou paralisada depois de ter sido atingida acidentalmente por um tiro do bêbado da cidade, o Joe. Enquanto isso, Bev usa veneno de rato ao redor da igreja, esperando matar algum predador que se aproximar. O padre Paul visita a mãe de Sarah para lhe dar a bênção, depois de saber que ela ia muito à igreja quando estava saudável. Durante a noite, Riley vê novamente aquela garota morta, mostrando que ele ainda não tinha superado o acidente. Durante a quarta-feira de cinzas na ilha, no festival Potluck, a igreja estava cheia. O cão do Joe aparece morto de repente depois de comer alguns cachorros quentes do chão, e parece que foi algum envenenamento. Joe acha que foi a Bev. Mais tarde, xerife Hassan investiga a Bev por acreditar que ela matou o cachorro de propósito. Na casa de Joe, um homem que também é um traficante está ajudando ele a trocar o óleo de seu gerador. Joe não gosta muito da Bev, pois ela vem recebendo as doações da igreja, mesmo depois de convencer os habitantes da ilha a aceitar um acordo com uma empresa de petróleo na região, apenas por saber que isso beneficiaria a igreja. Durante a noite, Erin ouve barulhos estranhos em cima de sua casa, como se algo se movimentasse, e vai na janela verificar o que pode ser. Confira comigo no replay! Se você não conseguiu ver logo, pelo visto a Erin também não conseguiu. Riley vai para a reunião com o padre Paul, onde só tem eles dois, e fala que havia abandonado a igreja por causa da culpa pelo acidente de carro. Em outra cena, o traficante está andando na rua quando ouve saindo um som estranho de uma casa abandonada e segue. Ele é então atacado por alguma criatura.
Durante a missa naquele domingo, o padre Paul pede para que Lisa se levante da cadeira de rodas para comer a hóstia. Para a surpresa de todos, Lisa se levanta e anda. E então o livro 2, Salmos, termina. O livro 3, Provérbios, inicia com todos surpresos com a súbita recuperação de Lisa. Os moradores estão convencidos de que é um milagre. Mais tarde vemos o pai de Riley que agora está perfeitamente saudável, sem sentir nenhum dor nas costas, e a mesma coisa a sua mãe, que agora não precisa mais de óculos. Ou seja, houve mais de um milagre. Lisa visita Joe, que vê sua recuperação. Ela então fala chorando sobre o ódio que ela tinha dele, mas que agora ela o perdoa. Agora ela quer apenas seguir em frente na vida. O xerife Hassan, que é muçulmano, está com um problema com a maioria da população cristã da cidade. Ele descobre que seu filho está estudando a Bíblia que está sendo distribuída na escola. Ele e outros pais tentam convencer Bev na reunião para que deixe de distribuir Bíblias para os estudantes. Bev, com seu jeito manso mas muito manipulador, diz que sua religião é a verdade, deixando o xerife puto. Erin também está putaça e tenta defender a ideia dos pais, mas é dobrada por Bev. Joe decide deixar o álcool e começa a participar das sessões com Riley e o padre Paul. Depois do encontro, Joe conta a Riley sobre sua irmã que morreu e que ele sentia culpa por não ter ido visitá-la no momento em que ela precisava dele. Em casa, o xerife Hassan discute com seu filho sobre as religiões e então vê uma figura estranha pela janela, mas ignora achando ser uma alucinação. Padre Paul desmaia em frente de Bev e dos pais de Lisa. Acaba morrendo depois de tossir sangue, apenas para ressuscitar de repente logo depois. Agora nos é revelada algumas coisas em forma de flashback. Na primeira noite que o padre Paul chega na ilha, ele sente em uma cabine de confissão e revela a verdadeira história de Monsignor Pruitt. Perto da cidade de Damasco, o Monsignor Pruitt, que sofre de demência extrema, tinha ficado preso em uma tempestade de areia e descobre uma antiga ruína. Lá ele é atacado por um ser alado no escuro, que Monsignor imagina ser um anjo. Este anjo se alimenta com seu sangue e Pruitt acorda na manhã seguinte e descobre que ele é jovem novamente. Descobrimos então que o padre Paul é nada menos que Monsignor Pruitt, e o livro 3 de Provérbios termina. Livro 4 das Lamentações começa com um check-up médico de rotina de Erin, que é informada pela doutora Sarah que tem um aborto espontâneo. Enquanto isso, o padre Paul começa a sentir os sintomas de vampirismo, como queimar na luz do sol. É aí que Bev deduz sua verdadeira identidade. Jesus se revelou lentamente após a ressurreição, mas... No dia seguinte pela manhã vemos a mãe de Sarah, perfeitamente saudável. Ela agora não tem demência ou nenhum outro problema de saúde, está na verdade um pouco mais jovem. Erin passa o dia com Riley lamentando pelo seu filho que não nasceu. Erin então decide ir no continente para buscar uma segunda opinião, onde uma médica pergunta se a Erin estava ou não realmente grávida. O padre Paul, por estar incapacitado de realizar seus deveres na luz do dia, ele realiza uma eucaristia noturna em casa com a mãe idosa de Sarah, que parece ter tido uma história com Monsignor Pruitt. Mais tarde naquela noite, o padre Paul é visitado por Joe, que vê o padre bebendo o sangue do anjo engarrafado. Esse sangue tem sido diluído com o vinho da comunhão. Joe acaba sofrendo um acidente e o padre se alimenta de seu sangue com ele ainda vivo. Bev, o prefeito, e o faz-tudo da ilha encontram o cadáver de Joe, o padre cansado. Deus tem um plano, está operando por ele e nós temos que fazer a nossa parte. Na manhã seguinte, Bev decide encobrir a morte, acreditando que o padre Paul está correto em suas ações. Ela crê que a sua ressurreição é um presságio da segunda vinda de Cristo. Pela manhã e já recuperado, o padre Paul e Riley se reúnem para o grupo de apoio e o padre explica a Riley que Joe irá faltar, pois está visitando sua irmã no continente. Riley sabe que isso não é verdade, pois Joe lhe havia dito que sua irmã tinha morrido meses atrás. Riley deixa a reunião muito confuso e vai ao encontro com a Erin, mas por estar muito confuso, ele volta ao centro para confrontar o padre Paul. Nisso ele vê o anjo derramando seu sangue em um decantador, mas antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, ele é atacado pelo anjo e o padre Paul fecha a porta do centro e o livro 4 das Lamentações termina. A parte 2 já está no ar também, basta clicar no fim do vídeo.